Tardes, tudo bom? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. É um conflito que durou 4 anos, né, de proporções até então nunca vistas. E, obviamente, a gente está falando o termo, né, Primeira Guerra Mundial, mas a gente sabe que até a Segunda Guerra Mundial, até esse conflito de 39 a 45, o conflito de 14 a 18 era chamado de a Grande Guerra, né? E por que ele recebe esse termo de a Grande Guerra? Né? Porque é a primeira vez que a gente vai ter uma guerra dessa proporção, dessa magnitude, com um número de mortos assustador, né? Que alguns livros trazem aí em cerca de 16 milhões de mortos, outros trazem por volta de 20 milhões de mortos. Fato é que é um conflito de proporções gigantescas. Além disso, vai ser a primeira vez que a gente vai ter o uso de armas químicas e também a gente vai ter uma quantidade de países significativa, né? Vários países do mundo vão participar desse conflito mundial. E óbvio, né, todos os países de alguma forma, né, vão ter ali algum tipo de consequência por conta da Primeira Guerra Mundial. Bom, para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse conflito, né, a gente precisa entender as coisas que aconteceram antes para que ele pudesse ser efetivado. Então, a gente tem aí um nosso primeiro material que está sendo apresentado para vocês. A gente vai fazer a gente pensar um pouco sobre o contexto de formação dessa Primeira Guerra, tá? Então, a gente tem aí o contexto sendo colocado por volta do final do século XIX. Então, no final do século XIX, do meio para o fim, na verdade, do século XIX, a gente tem a Segunda Revolução Industrial. Você, obviamente, já tem noção sobre o que foi a primeira Revolução Industrial. E a Segunda Revolução Industrial, ela tem como características o fato dela ter acontecido, como eu já disse, em meados do século XIX, e ela ter se expandido para além da Inglaterra. Né? Ela chega em outros lugares além da Europa, como, por exemplo, no Japão, nos Estados Unidos, na própria Rússia. Ah, professora, mas Rússia também fica na Europa. Fica, mas até ali o século XIX, eles não tinham uma cultura muito semelhante à cultura europeia, e por isso muitos deles, muitos dos países europeus não identificavam exatamente a Rússia como sendo um país europeu. Algumas características da Revolução Industrial são importantes para a gente entender essa questão aqui. Um país que foi extremamente significativo para essa segunda Revolução Industrial é a Alemanha. A Alemanha se unifica em 1870. A partir da unificação, ela desenvolve um modelo capitalista, né, semelhante aos outros modelos capitalistas industrializados que já tinham uma organização em vigor há bastante tempo na Europa, como era o caso da Inglaterra. Então, a Alemanha começa aos poucos, né, crescendo o seu poderio industrial e vai entrar também numa disputa imperialista, nacionalista, colonialista, enfim. Então a gente tem a Alemanha aparecendo e despontando como um país extremamente significativo do ponto de vista das disputas que vão acontecer ali dentro da Europa nesse momento. Então guarda essa informação aí. Então a gente tem uma Alemanha que se unifica e que fica, portanto, muito forte, né, e que disputa mercados durante esse contexto. A gente também tem, durante a Segunda Revolução Industrial, o uso do petróleo, né? Eles descobrem o petróleo por volta da metade do século XIX e aí eles passam a utilizar o petróleo dentro da indústria e isso, obviamente, tem uma relevância e uma significação gigantesca para a indústria a partir daquele momento. A gente também tem o uso de novas tecnologias, né? A invenção de várias tecnologias, como por exemplo o telégrafo, o telefone, os primeiros carros a motor, enfim, há uma série de mudanças que são aí importantes da gente lembrar quando o assunto é a segunda revolução industrial. Outro ponto também que é importante para a gente entender o contexto de formação desse conflito
é, sem dúvidas, o crescente nacionalismo. Não é um nacionalismo simples, né, no sentido de, eu amo o meu país. Não. O nacionalismo aqui é um nacionalismo exacerbado, né, um nacionalismo que faz você ter um sentimento de morte ou mesmo de matar em nome do seu país. Então, esse sentimento nacionalista que está muito vinculado a essa questão imperialista, né, vai ser um fator também muito importante para essa compreensão do conflito. Bom, outro ponto aí que é imprescindível para a gente entender a Primeira Guerra Mundial é a questão do neocolonialismo e do imperialismo. Né, os dois. Tomar aqui um pouco de água. Os dois são fatores aí importantes porque explicam muito do que foi a causa da Primeira Guerra Mundial. Então, o que era esse neocolonialismo e o imperialismo? Basicamente, vai ser o domínio de novos territórios, né? A conquista de novos territórios para novos mercados consumidores, também para escoar a produção, né? Então, a gente tem, na verdade, uma grande corrida dos países imperialistas por novos mercados, por novos territórios, por novos domínios que vão, portanto, desenvolver o que a gente vai chamar de imperialismo. Do lado aí, desculpa, gente, a garganta hoje tá uma beleza. Do lado aí a gente tem um mapa da África, do continente africano, e o continente africano foi o grande, talvez o grande símbolo desse processo de neocolonialismo e de imperialismo, tá? Não necessariamente a gente tem só esses exemplos de neocolonialismo, né? A gente também teve vários territórios na Ásia, na Oceania, mas a gente vai ficar com o território africano aqui para a gente usar como exemplo. Então, vocês conseguem ver aí nesse mapa colorido que a gente tem alguns países que se destacam no tamanho dos territórios adquiridos durante o Congresso de Berlim, que foi um encontro entre os países europeus para decidir quais partes da África deveriam ficar com cada país. E aí a gente consegue ver pelas cores, né, que alguns países se destacam. Entre esses países, a gente tem a Inglaterra, a França, a Itália, né, com alguns pedaços pequenininhos, Portugal, Alemanha, Espanha e Bélgica, né? Esses são alguns dos países que acabam saindo à frente das disputas coloniais durante o final do século XIX. Lembrando que esse Congresso de Berlim acontece em 1884 e 1885. Ainda que outros países tenham tido a possibilidade de pegar esses territórios, né, a gente tem dois países que acabam se destacando, Inglaterra e França. E aí isso vai fazer com que haja uma disputa dos outros países, né? Um questionamento da parte de outros países dos motivos que vão fazer com que esses dois países tenham levado boa parte dos territórios tomados, dominados, né, durante aí o Congresso de Berlim. A gente também tem um processo de corrida armamentista, ou seja, a produção em larga escala de armas, né, o financiamento de cientistas para que eles produzissem armas diferentes, armas cada vez mais potentes, e a gente também tem a paz armada, ou seja, embora esses países estivessem armados, eles não estavam necessariamente achando que poderia acontecer um conflito como uma guerra na escala que foi. Bom, aí a gente tem duas imagens que são relacionadas ao Congresso de Berlim. Aqui nessa primeira imagem, que é um recorte de jornal, vocês têm uma reunião, uma imagem representando aí a reunião do Congresso de Berlim, vários países europeus representados por uma pessoa, né? Todos eles sentados, discutindo a partilha da África, e aí mais para frente aqui a gente tem um africano
olhando para essa reunião e não podendo participar da decisão, né, das decisões de tomada de território do seu próprio continente, né, do seu próprio espaço. Então a gente vê com isso uma crítica ao fato de que os países europeus simplesmente tomaram território da África sem a participação, né, dos próprios africanos. Do lado a gente tem aqui uma charge também no mesmo sentido, né? Você tem aí vários países também questionando e dividindo como se fosse um pedaço de bolo o continente africano. Bom, esse contexto todo propiciou no final do século XIX a união, né, de alguns territórios em alianças. Essas alianças elas eram muito mais para definir ali quem que não era o seu inimigo declarado do que exatamente quem eram os seus amigos. Então a gente tem aqui dois grupos se distinguindo e se efetivando ao longo aí do finalzinho do século XIX e do início do século XX. De um lado a gente tem a Tríplice Aliança, né, que é formada aí por volta de 1882, que tem como países a Alemanha, a Áustria e o Império Austro-Húngaro. Essa Tríplice Aliança ela também pode aparecer como potências centrais, acaba que é a mesma coisa. Do outro lado, a gente tem a Tríplice Entente, 1907 é o ano de formação dela. A gente tem Inglaterra, França e Rússia. No mapinha aqui do lado, a gente tem uma noção, né, sobre como que a Europa se encontrava territorialmente durante o período anterior à Primeira Guerra Mundial. Aqui nesse mapa, só para vocês conferirem, a gente tem aí localizado, né, os países e as suas devidas tríplices. Então a gente tem o Império Russo, França, Reino Unido, que formam aí a Entente Cordiale, e a gente tem a Alemanha, Áustria-Hungria e o Império Otomano. No caso, nesse mapa, o Império Turco-Otomano ele aparece aqui porque ele está aparecendo aqui no sentido de ser um território aliado, tá? Você percebe também que no caso da Tríplice Entente aparecem também outros territórios como se fossem territórios aliados. Então, basicamente, a gente tem aí essa localização do mapa, as cores ajudando a gente a entender aí quem que eram os países da Tríplice Entente e quem que eram os países da Tríplice Aliança. Bom, a gente tem aqui os antecedentes. Eu não vou me alongar aqui, porque senão a gente não termina essa aula nos 20 minutos que a gente tem. Os antecedentes e causas para o início do conflito, a gente tem duas questões aí que são principais, principalmente para a Rússia e para a Alemanha, né? São questões definidoras, tanto a questão marroquina quanto a questão dos Balcãs. A questão marroquina vai ser aí uma disputa pelo território, né, do Marrocos, e a gente tem a questão do domínio dos Balcãs também, em relação principalmente à construção de uma estrada de ferro, que era um projeto, né, dos alemães em conjunto com os austríacos, né, com o Império Austro-Húngaro, para construir uma estrada de ferro, uma ferrovia que saísse da cidade de Berlim e fosse parar em Bagdá. Essa estrada de ferro tinha como objetivo buscar o petróleo diretamente da fonte, né? Porque eles descobriram que no Oriente Médio tinha um verdadeiro manancial de petróleo, então era essa a intenção. Outra intenção também da construção dessa estrada de ferro era isolar a Rússia. Vocês percebem aí nesse mapa que a gente tem a estrada de ferro passando por cima do Mar Negro, né, que era onde a Rússia conseguia interligar, fazer o seu comércio marítimo com outros países europeus. Então, a partir dessa estrada de ferro, a Alemanha garantia, aí, junto com o Império Austro-Húngaro, que a Rússia ficasse isolada e não fizesse comércio com outros países europeus. A intenção também do Império Turco-Otomano, que aí já mexe com outras questões que são citadas aqui nesse slide,
é também fazer com que haja um crescente domínio da região dos Balcãs, que é essa região aí que tem Romênia, Bulgária, Sérvia, né? Essa região é considerada a região dos Balcãs. Então, a tentativa de controlar essa região era uma disputa, é uma questão evidente e a gente chama de questão dos Balcãs. Tanto a Rússia quanto o Império Austro-Húngaro querem dominar essa região, tá? E aí isso vai desenvolver um forte sentimento de nacionalismo que vai ser chamado de pan-eslavismo, tá bom? O que é o estopim da Primeira Guerra Mundial? Estopim não é o mesmo que causa, tá? Causa, de alguma forma, é tudo aquilo que a gente já disse aqui. Todo esse contexto de imperialismo, nacionalismo, colonialismo, questão dos Balcãs, questão marroquina, tudo isso, de alguma forma, é entendido como causa. O estopim é aquilo que faz o copo derramar, né? Aquela gotinha de água que falta para o copo derramar. Então a gente tem o estopim sendo o assassinato do Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, no dia 28 de junho de 1914. Esse assassinato ele possibilitou o início, né, do conflito, a ativação da política de alianças. E aí, o que o Francisco Ferdinando, né, tem a ver com essa história toda? Bom, o Francisco Ferdinando ele tinha ido para a Bósnia, né, ele viaja para Sarajevo, que era a capital da Bósnia, a Bósnia sendo um território ali dos Balcãs, e o objetivo dessa viagem dele era criar, né, era anexar o território da Bósnia ao território do Império Austro-Húngaro, formando, portanto, o Império Austro-Húngaro Eslavo. Como eu disse para vocês, aquela região ali era uma região de disputa, né? Então a gente tem aí o crescimento desse sentimento pan-eslavista, principalmente desencadeado pela Sérvia, que era aliada dos russos. E aí a gente vai ter um cara chamado Garvilo Príncipe. Ele vai cometer o assassinato tanto do Francisco Ferdinando quanto da esposa dele, né, que estava junto dele para fazer essa assinatura do documento. Esse assassinato vai ser no meio da rua mesmo, a queima-roupa, e isso vai possibilitar essa ativação da política de alianças, certo? Esse Garvilo Príncipe, ele participava, ele era participante desses grupos nacionalistas sérvios, né? Ele participava de uma sociedade secreta chamada Mão Negra, e esse tipo de sociedade era muito comum nesse contexto, justamente por conta desses sentimentos nacionalistas que estavam se aflorando naquele momento. Como eu falei para vocês, esse assassinato vai desencadear a política de alianças, porque óbvio que a Áustria vai querer cobrar, né, dos países, da Sérvia e de quem é aliado da Sérvia, o que aconteceu, né? Simplesmente mataram o herdeiro do trono, não ia ficar por assim mesmo. Então, a Áustria entra em conflito direto com a Sérvia, né? Ela até dá um ultimato para a Sérvia dizendo: olha, se você largar de mão da Rússia, eu até topo não entrar em guerra com você. A Sérvia não topou, a Sérvia precisava da Rússia, né? E aí a Rússia teve que entrar numa guerra direta com a Áustria porque a Sérvia não tinha estrutura bélica suficiente para poder aguentar uma guerra. A Alemanha, Inglaterra e França, sabendo do início do conflito e já tendo outros motivos que também faziam com que esses países também tivessem interesse numa guerra, eles se posicionam cada um ao lado dos seus aliados e no dia 1º de setembro de 1914 inicia oficialmente a Primeira Guerra Mundial. O motivo alegado principalmente pelos alemães vai ser aí a invasão de um território que aparentemente era neutro, que era o território da Bélgica, e aí desencadeia, portanto, o conflito ali entre Alemanha, Inglaterra e França, principalmente, tá? Bom, a guerra, ela teve
duas principais etapas, dois principais momentos. Um primeiro momento ele é chamado de guerra de movimento. Essa guerra de movimento, ela se dá no finalzinho de 1914 e chega ali até o início de 1915. Os países, quando começaram a guerra, eles tinham muito a impressão de que essa guerra não duraria muito tempo, de que eles resolveriam ali a situação e de que as coisas passariam rápido. Lê do engano, né? Essa guerra tem a duração de 4 anos. Então, num primeiro momento, que é essa guerra de movimento, eles fazem a organização das tropas, a construção das trincheiras, né? Enfim, eles organizam como que a guerra vai se desenvolver. No segundo momento, que já é 1915 e vai até o final da guerra, a gente tem a principal parte da guerra, né, que é a chamada guerra de posição ou guerra de trincheiras. Essa guerra de trincheiras ela se dá principalmente em dois frontes, né? Eu vou voltar aqui só para a gente ver o mapa. Então vocês estão vendo aí que você tem a Alemanha no meio de dois inimigos. Então a gente tem a Alemanha, por exemplo, construindo dois frontes: o fronte oriental, que disputava diretamente com o Império Russo, e o fronte ocidental, que disputava com os franceses e com os ingleses, certo? Então percebam que você tem o exército da Alemanha dividido em duas partes. Isso é muito importante. Enquanto isso, os austro-húngaros disputavam aqui tanto com o Império Russo quanto com alguns países dos Balcãs. Voltando para lá, a gente tem os conflitos se dão, né, de várias formas, várias batalhas. Em alguns momentos a Tríplice Aliança chega a estar à frente, outros momentos a Tríplice Entente chega a estar à frente, mas o ano mesmo que define a Primeira Guerra Mundial, sem dúvidas, é o ano de 1917. Em 1917, com a justificativa, né, de que alguns submarinos alemães tinham sido atacados no Atlântico, os Estados Unidos entram na guerra ao lado da Tríplice Entente. Vou falar um pouquinho rápido sobre os Estados Unidos na guerra. Os Estados Unidos não estavam participando diretamente da guerra, mas eles forneciam suprimentos, alimentos, armamentos, inclusive empréstimos para os países da Tríplice Entente. E, obviamente, que a Alemanha, né, percebendo isso, vai atacar ou vai entender que os Estados Unidos também são seus inimigos. Contudo, tem um fator que é crucial para que os Estados Unidos entrem realmente na disputa em 1917. Bom, como eu falei para vocês, 1917 é o ano muito importante para a gente entender a guerra. Agora a gente vai lá para a Rússia. O território da Rússia passa por uma grande revolução no ano de 1917, né, que é o nosso próximo conteúdo a propósito, que é a Revolução Russa. Só que a Revolução Russa acontece em duas etapas, né? Tem duas revoluções dentro da Revolução Russa. A primeira revolução é chamada de Revolução Menchevique, que não tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial, mesmo sendo uma exigência da população. E essa revolução, acontece em fevereiro. Não tira a Rússia da guerra. Só que os Estados Unidos já começam a perceber, não, a Rússia não vai aguentar essa guerra até o final. E eu preciso que os países da Tríplice Entente ganhem a guerra para poder eles me pagarem, né? Afinal de contas, os Estados Unidos estavam emprestando muito dinheiro para os países da Tríplice Entente. E aí eles resolvem entrar na guerra em abril. No primeiro momento, só no papel, né? Quando estoura a segunda revolução na Rússia, que é bolchevique, essa segunda revolução tira a Rússia da guerra. Logo, o que a gente tem? Vamos de novo para aquele mapa, que ele é muito importante para a gente. A gente tem aí o Império Russo saindo da guerra, assinando um tratado com a Alemanha, um tratado chamado de Tratado de Brest-Litovsk. Esse tratado faz com que os russos percam alguns territórios, porque estavam saindo da guerra sem ela ter terminado. E aí percebam que a Alemanha, que estava segurando as pontas nos dois
flancos, né, nos 2 frontes de batalha. Com a saída da Rússia, passa, portanto, a ter um único fronte, que é o fronte ali da França e da Inglaterra. Então, a Tríplice Entente ficou muito preocupada, porque afinal de contas, agora vinha o exército inteiro da Alemanha disputar no fronte ocidental, por conta da saída da Rússia. Bom, aí eu falei para vocês, né, sobre o Tratado de Brest-Litovsk. Esse tratado faz com que a Rússia perca os territórios da Finlândia, da Estônia, da Letônia, Lituânia, Polônia, Bielorrússia e Ucrânia. Aqui a gente tem algumas imagens, né, que vocês estão vendo aí das trincheiras, o cotidiano um pouco, né, da guerra, que aqui a gente tem alguns soldados com máscaras de proteção contra os gases, que eram as armas químicas, né, que vão ser utilizadas nessa guerra. E aqui a gente tem uma imagem que reflete um pouco da forma como essa guerra aconteceu. Ela é uma guerra potencialmente tecnológica, né, com o uso, por exemplo, de armas químicas, mas também continua ali utilizando muitos animais, muitos cavalos foram utilizados como transporte, entre aspas, né, nessa guerra. Então, era uma guerra que estava ali entre uma coisa e outra. E aí a gente tem aqui uma discussãozinha rápida também, né, sobre os Estados Unidos, continuando a falar sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm o seu parque industrial intacto, ou seja, não sofrem nenhum ataque no seu próprio território. Eles, como eu já falei, né, vão fornecer alimentos, suprimentos, enfim, para os países da Tríplice Entente, e eles, para isso, eles começaram a vender títulos de guerra, que são esses war bonds. Esses títulos de guerra, eles vendiam para... É como se fosse uma ação de guerra. Você vendia esse documento lá nos Estados Unidos, as pessoas compravam por um valor X, né, como se fosse uma doação para poder ser investida na guerra, e o governo americano dizia, olha, daqui a 10 anos você vai ter os juros desse empréstimo, dessa compra de ação que você está fazendo para a guerra. O que vai dar mais ou menos aí por volta do finalzinho da década de 20, que quando a gente for ver mais para frente, tem a crise econômica de 1929. Com a entrada dos Estados Unidos, acaba, portanto, a vantagem da Alemanha sobre a frente franco-inglesa. Do lado aqui a gente tem o Tio Sam, né, com a One-Two, quero você para participar do exército norte-americano, que foi um tipo de propaganda muito forte nos Estados Unidos. Lembrando que a propaganda de guerra era muito forte em todos os países que participavam efetivamente da Primeira Guerra Mundial. A guerra acaba oficialmente em novembro de 1918, com a derrota da Alemanha sendo estabelecida a partir do armistício de Compiègne. E esse documento dá fim à guerra, oficialmente, né? Aí existem as proposições dos tratados de paz, que vem a partir da Conferência de Paris, que acontece em janeiro de 1919. Dentro dessa conferência, os Estados Unidos propõem um plano de paz, que eles vão chamar de Plano dos 14 Pontos ou 14 Pontos de Wilson, certo? Também pode aparecer em questão dessa forma. Dentro desse projeto, né, dentro dessa proposição feita pelos Estados Unidos, deveria haver uma paz sem vencedores. Segundo esse documento, não deveria ser declarado nenhum tipo de dano e nem consequência aos países que tinham, entre aspas, perdido a guerra. Também era proposta desse documento, também feita pelos Estados Unidos, a criação da Liga das Nações, que seria um órgão responsável por cuidar, né, por intervir, né, nos países quando houvesse algum tipo de problema, e esse órgão deveria cuidar para que esses países não tivessem um outro conflito. Não deu muito certo, a Segunda Guerra Mundial está aí para provar. E essa paz sem vencedores foi recusada pelos Estados Unidos e pela França, pela Inglaterra e pela França, porque, óbvio, eles não conseguiam lidar com a possibilidade de que a Alemanha não fosse ter nenhum tipo de consequência depois desses 4 anos de guerra. Aqui está uma imagem da Conferência de Paris, né? E aí,
a proposição dos Estados Unidos foi negada pelos países da Tríplice Entente, e com isso os Estados Unidos sai dos acordos de negociação de paz, volta lá para sua América, e aí deixa os europeus se resolverem. Os europeus então se reúnem e fecham um tratado, que é o Tratado de Versalhes, muito importante para a gente lembrar sempre, né? Principalmente quando o assunto for Segunda Guerra Mundial, a ascensão dos regimes totalitários dentro da Europa, tá? Então preste atenção. O Tratado de Versalhes, ele propunha as seguintes questões. Ele ficou com aquela ideia dos Estados Unidos, né, sobre a formação da Liga das Nações, inclusive está aí o símbolo do lado. Não teve a participação dos Estados Unidos, não tinha participação, obviamente, da Alemanha e de outros países também, né, como a Rússia, enfim. Então, não teve exatamente um objetivo muito claro, né, embora o objetivo fosse evitar novos conflitos na Europa. Esse tratado também dizia o seguinte: devolvia os territórios de Alsácia e Lorena à França, um território que a França tinha perdido na disputa, né, na Guerra Franco-Prussiana, para a Alemanha, e aí a Alemanha perde esse território para a França ao final da Primeira Guerra Mundial. Também a gente tem o fim da Marinha e da Aeronáutica lá na Alemanha, perda de todo o parque industrial da Alemanha, que ficava principalmente ali na região da Prússia. Eles passam um pedaço da Polônia por dentro, né, que depois a gente vai precisar dessa informação para as aulas de Segunda Guerra Mundial. Perda de todas as colônias alemãs, né, na África, limitação do exército da Alemanha a 100 mil soldados, o que era uma humilhação, porque na perspectiva deles era muito pouco, e uma indenização que deveria ser paga pela Alemanha de 32 bilhões de marcos, ou seja, 6 bilhões de dólares, para os países vencedores, leia-se aí principalmente Inglaterra e França. Outro tratado também que é importante é o Tratado de Saint-Germain, que é o tratado imposto à Áustria e que finaliza e acaba com o Império Austro-Húngaro, fazendo surgir países como a Polônia, a Hungria, a Tchecoslováquia e a Iugoslávia. Aqui a gente tem, por último, o mapa da Europa antes e depois da guerra. Você percebe aí que nesse mapa tem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a União Soviética, mas a União Soviética ela só vai ser criada aí em 1923, tá? Então não é exatamente um mapa pós Primeira Guerra, mas é um mapa da Europa, né, depois ali que a guerra se findou e os acordos foram sendo estabelecidos, tá? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido, feito as anotações e aí na live a gente faz a discussão de algumas questões e tira as dúvidas de vocês. Grande abraço, até a próxima.